TV BAM Brasil Ação Notícia. Olá, meu querido patriota, intervencionista, Rogério Souto Maior, do estado do Pernambuco, um dos maiores psicólogos do Pernambuco. Meu nobre amigo, aqui quem está falando é o Sargento Roseno. Quanto à sua pergunta, da qual você me fez com relação aos áudios distribuídos no WhatsApp, nas redes sociais, pelo senhor Davinci Lourenço de Almeida, do qual mesmo acusa que as Forças Armadas está cheio de bandidos, está cheio de gente safada pilantra e que estão todos envolvidos com a maçonaria que estão destruindo esse país. Meu querido amigo patriota Rogério, eu, Sargento Roseno, analisando o depoimento desse senhor chamado Davinci Lourenço de Almeida, do qual se diz ser um dos maiores, ser um dos acionistas da Camargo Correia, eu quero te dizer o seguinte: como que uma pessoa que vem do nada se torna acionista de uma grande construtora do Brasil, ela estando entre as 4 maiores construtoras do Brasil, se torna um acionista e, ao mesmo tempo, se torna um sócio desta construtora? Cabe dizer que é um assunto muito duvidoso. Para mim, esse cidadão nada mais é do que um laranja dentro da construtora, que está envolvida na Operação Lava Jato, que está envolvida em escândalos do Brasil inteiro, que, no meu ponto de vista, deveriam todas elas fechar as portas e ser extintas do mercado. Mas com relação aos áudios que esse cidadão, Davinci Lourenço de Almeida, que ele garante com todas as letras que nas Forças Armadas tem generais, tem brigadeiros e tem almirantes envolvidos com corrupção, te digo, ele vai ter que provar o que ele fala, porque eu, como sargento do Exército, da Reserva, conhecedor do direito, eu vou tomar as devidas providências, vou pegar todos os áudios, todas as gravações dele, vou separar num CD, vou levar o conhecimento do alto comando do Serviço Secreto do Exército e vou pedir para que seja apurado, porque as acusações que esse cidadão Davinci Lourenço de Almeida está fazendo contra as Forças Armadas, me desculpe, nada mais é do que um pau mandado pelos esquerdistas, pelos petistas, pelos MST e por aqueles que são contra a intervenção, para queimar o movimento intervencionista aqui no Brasil. Por quê? A última porta, meu amigo Rogério, de Pernambuco, que os comunistas não conseguem ultrapassar, são as Forças Armadas. Aí me vem um cidadão desse que é tido como laranja, na Camargo Correia. Para mim, ele é um laranja, segundo o promotor Brat, também entende da mesma forma. Ele é um laranja usado, que foi pego uma empresa que eles abriram para lavar dinheiro, dinheiro ilícito, dinheiro que provavelmente das falcatruas da corrupção envolvendo a Camargo Correia com o governo federal, com os partidos políticos que aí estão roubando os cofres públicos. Esse cidadão me vem com a cara lavada, mentirosa, mentir, tentar esculachar as Forças Armadas, os generais, os brigadeiros e os comandantes de marinha para degrinir nossas Forças Armadas. Eu discordo 100% que esse cidadão, Davinci Lourenço de Almeida, não está falando nada com nada. Ele está recalcado, ele está revoltado, que ele foi convocado, ele foi convidado para ser um laranja, do qual ele diz que ele se diz ter inventado um produto químico que iria ganhar muito dinheiro, prometeram o mundo e o fundo para ele no mundo do crime e da corrupção, não cumpriram, descartaram ele,
do qual um dos sócios da Camargo Correia sofreu um acidente aéreo, aí ele está acusando que é um crime, que ele vai ter que provar o que ele fala, e ele vem envolver ainda as Forças Armadas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, patriota Rogério Souto Maior, do estado do Pernambuco. Se você pegar o depoimento desse senhor, Davinci Lourenço de Almeida, da revista Isto É, no dia 17 de fevereiro de 2017 passado, ele acusa um brigadeiro que era funcionário da empresa Camargo Correia. Então, um brigadeiro que é da reserva, um brigadeiro que eu não tenho certeza se é brigadeiro mesmo, ele acusa um brigadeiro que é da reserva, você está entendendo? Que não tem nada a ver com a aeronáutica, ele acusa que o brigadeiro sabotou o avião do ex-sócio dele, aí depois vem envolver em áudios o nome das Forças Armadas, de generais, de brigadeiros, de almirantes da Marinha, para poder colocar dúvida na cabeça do povo que está lutando pela intervenção. Este cara é um tremendo mentiroso, safado, sem vergonha. É um pilantra comprado por esses bandidos do poder para tentar degrenir as Forças Armadas e os seus componentes oficiais para que ninguém venha acreditar na intervenção. Por quê? Porque a última porta que os bandidos comunistas políticos podem passar, a última porta difícil de ultrapassar, são as Forças Armadas. Aí me vem um indivíduo deste que está envolvido no crime, foi um laranja da Camargo Correia, se passando de sócio, que inclusive a Camargo Correia enviou 200 milhões de dólares para os Estados Unidos no Bank of America em nome da Demociele, que é a empresa do qual eles fazem parte da sociedade. Você está entendendo? Aí ele me vem com esse assunto furado, essa barca furada, acusar as Forças Armadas, que tem corrupção nas Forças Armadas, que a maçonaria está envolvida. Veja bem, eu como sargento do Exército, eu defendo as Forças Armadas, eu te digo, se nas Forças Armadas tiver corrupção, todos são expulsos a bem do serviço público e vão para a cadeia. Agora, esse cidadão chamado Davinci Lourenço de Almeida, que pactuou com crime na Camargo Correia, que se declara ter levado dinheiro para o ex-presidente Lula, do qual ele não prova. Não estou aqui defendendo Lula, que o Lula tem mais é que ser preso pelos crimes que praticou. Aí ele me vem defender, dizendo que levou dinheiro várias vezes para o Lula, que nada mais é o quê? Dinheiro de corrupção do governo envolvendo a Camargo Correia com políticos do Brasil. E esse cidadão vem acusar as Forças Armadas de falcatrua, de corruptos, de bandidos. Desculpa se esse áudio chegar ao conhecimento desse Davinci. Ele está falando nada com nada. Esse cidadão está fazendo sérias acusações contra as Forças Armadas, do qual ele vai ter que provar. Porque eu, como sargento do Exército da Reserva e conhecedor do direito, vou tomar as devidas providências. Por qual motivo? Por quem ele está sendo comprado? Que nada mais é por quem? Está sendo comprado por bandidos políticos que querem manchar, sujar o nome das Forças Armadas, sujar o nome dos generais, dos brigadeiros, dos almirantes, para que ninguém venha dar credibilidade às Forças Armadas. Então eu digo o seguinte, que esses áudios que o senhor Davinci Lourenço de Almeida, para mim ele não está girando bem da cabeça, ele precisa passar no médico, no psiquiatra, para ele ter um atendimento, porque um cidadão que vem acusar as Forças Armadas sem ter provas do que ele está falando, esse fato é muito grave, essas acusações é muito séria contra as Forças Armadas. E eu, Sargento Roseno, defendo as Forças Armadas, defendo a intervenção militar, sou contra a eleição
sou contra partidos políticos e quero que todos vão para a cadeia. Inclusive, esse da Vinci tem que ir para a cadeia porque participou do roubo, da corrupção. Ele mesmo é réu confesso. Ele confessa que levava malas e mais malas de dinheiro em aeroportos. Lógico, ele não tem como provar, mas ele está confessando atos que ele diz ter praticado. Então eu digo o seguinte, esse da Vinci, ele não merece nenhum apoio, nenhum acolhimento, não é merecedor de atenção de suas palavras quanto às Forças Armadas. Com relação às acusações que ele faz contra os seus ex-sócios, isso é um assunto que cabe à polícia estar investigando, que se encontra em andamento. Agora, ele vir acusar as Forças Armadas, dizer que as Forças Armadas está cheio de bandidos, cheio de corruptos, cheio de pessoas que lesaram as Forças Armadas, chamando os generais, os brigadeiros e almirantes e oficiais de corruptos. Esse cidadão, para mim, Sargento Rosendo, afirmo, ele é um pau-mandado. Esse da Vinci Lourenço de Almeida é um pau-mandado da esquerda para tirar a credibilidade das Forças Armadas junto da população. Porque as Forças Armadas é a última porta que os comunistas não conseguem ultrapassar. E veja bem, se ele deu uma entrevista no dia 17 de fevereiro de 2017, e agora, somente neste mês, que ele vem soltar esses áudios mentirosos, então por que ele não procurou o Ministério Público Federal e fez uma acusação contra os generais, os brigadeiros e os almirantes? Sabe por quê? Porque ele não tem prova. Para você acusar alguém, você tem que ter provas. Para você vir acusar generais e as Forças Armadas que têm corrupção, você tem que ter provas. Porque se não tiver provas, o ferro entra contra quem acusa. E eu digo, eu, Sargento Rosendo, desminto, não acredito nesse senhor da Vinci Lourenço de Almeida. Para mim, ele é um laranja, ele foi usado no meio da Camargo Correia para transportar dinheiro do mundo do crime, da corrupção, da política brasileira, do qual envolve a Camargo Correia. Então, digo o seguinte, não é merecedor de nenhuma atenção às falas fraudulentas, mentirosas, sem nenhum embasamento legal para acusar as Forças Armadas, os generais, os brigadeiros e os almirantes comandantes das Marinhas. Digo, o senhor da Vinci Lourenço de Almeida, que se diz ser sócio da Camargo Correia, que se diz ser enganado, do qual a própria Camargo Correia, ele é réu confesso no depoimento na revista Isto É, no dia 17 de 2 de 2017, ele diz que a Camargo Correia eles encaminharam, a empresa encaminharam 200 milhões de dólares para os Estados Unidos no Bank of America. Isso está no depoimento dele, da revista Isto É, do dia 17 de fevereiro de 2017. Ou seja, o finado Botelho, ele abriu uma empresa por nome de Demoiceli Indústria e Comércio de Produtos Sustentáveis Limitada, do qual que nessa sociedade tinha 25% da sociedade. Fernando de Arruda Botelho foi o que sofreu o acidente e veio a falecer. 25% da Rosana Camargo de Arruda Botelho, herdeira do grupo Camargo Correia, e 25% para Da Vinci de Almeida e 25% para Alberto Brunetti, parceiros do Químico desde os primórdios de quando eles abriram a empresa. Ou seja, foi enviado 200 milhões de uma empresa que nasceu de ontem para hoje? Como provar tudo isto? Como provar que um simples químico que não tem capital para ser sócio de uma grande empreiteira vem aparecer de uma hora para outra? E agora esse cidadão vem acusar as Forças Armadas, acusar seus generais, oficiais de envolvimento em corrupção? Me desculpe, esse cidadão da Vinci Lourenço de Almeida precisa de um tratamento, ele tem que ser responsabilizado criminalmente, civilmente, porque
Eu, Sargento Roseno, não admito que venha acusar as Forças Armadas e seus generais e oficiais de corrupção do qual não tem provas. Porque se tiver provas, eu te garanto que o Departamento do Exército, da Aeronáutica e da Marinha exclui de suas fileiras, de seus quadros. Então eu digo a todos os patriotas, não acredite nesses áudios que esse Da Vinci, que não está girando bem, Da Vinci Lourenço de Almeida, está acusando as Forças Armadas, porque a acusação que ele faz contra as Forças Armadas não tem nada a ver com o depoimento dele da revista Isto É. Nada mais é do que um mentiroso, um laranja, salafrário, quer se aproveitar da situação. É como diz o tal de o Linha diz o seguinte, que ele, o Da Vinci, ele é o quê? Ele é uma pessoa egocêntrica. O que é isso? Uma pessoa egocêntrica? É a pessoa que quer ser o centro de atenções. Ele é excêntrico, desculpa, ele é uma pessoa excêntrica, ele quer o centro de atenções para ele. Então, ou seja, ele vendo que sofreu um balão que tomou um pé na bunda, porque participou da corrupção e não levou nada, e agora quer se passar de santinho, de bom samaritano. Então, por que ele não denunciou a todos no início da corrupção? Ele participou do crime, ele participou da corrupção, e agora quer acusar as Forças Armadas? Sinceramente, eu discordo em 100% com o senhor Da Vinci Lourenço de Almeida, que se diz ser sócio da Camargo Correia. Discordo, e esse cidadão, o seu depoimento dele com relação às Forças Armadas, não são merecedores de acolhimento, não são merecedores de atendimento. É por isso que até hoje o juiz Sérgio Moro ainda não lhe chamou para a Lava Jato. Por quê? Porque ele está falando um monte de coisas do qual ele não tem como provar. Sargento Roseno, digo, defendo as Forças Armadas e acredite nas Forças Armadas. Não existe corrupção. O que existe é que esse Da Vinci Lourenço, tá? De Almeida, que se diz ser sócio do Grupo Camargo Correia, ele está sendo usado por políticos bandidos e pilantras safados que querem eleição para manchar as Forças Armadas, que é a última porta do qual o comunismo não consegue passar. Juntos somos mais fortes, lutar sempre. Sargento Roseno, sem medo de errar, não tenho medo do que eu falo, eu seguro o que eu estou falando. Um grande abraço a todos e vamos à luta. Lutar sempre, sem nunca pensar em desistir. Da Vinci, boa noite. Sargento Roseno. Meu amigo, o negócio é o seguinte, a paz de Deus, que o Espírito de Deus venha estar na sua vida, de toda a sua família. E uma coisa eu te falo o seguinte, Da Vinci. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Então, meu irmão, tenha certeza que todos aqueles que se levantarem contra o ungido de Deus vai pagar o preço. Eu, desde já, Sargento Roseno, se eu te ofendi em alguma palavra, em alguma coisa, te peço desculpas, te peço perdão em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos somar forças para lutar contra o poder, que é a grande maldição deste país. Te desejo muitas felicidades, vá em frente, não deixe de lutar. Acredite que acima de você existe Deus e que Deus agindo, ninguém impedirá. Te desejo muitas felicidades. Te peço desculpas por alguma coisa, tá bom? A qualquer momento poderemos estar fazendo um hangout e tudo será esclarecido. E conte como irmão em Cristo Jesus aqui, Sargento Roseno, que a graça de Deus venha estar no seu coração e de toda a sua família. E confie que ninguém vai colocar a mão na sua vida. Eu tenho certeza disto. Porque, Da Vinci, uma oração minha, eu te falo, eu prefiro lutar contra 10 milhões de homens políticos bandidos do que lutar contra um homem em oração. E eu acredito nas orações que eu faço,
e que o Espírito Santo e que Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ouvem. Então, tenha fé, vá em frente, lute pelos seus objetivos, seja forte e valente, lutar sempre, sem nunca pensar em desistir. Sargento Roseno, vamos à luta, que a graça de Deus esteja no seu coração e tenha certeza que tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. E com certeza você sairá vitorioso desta jornada do qual estão fazendo com você. Se você realmente ama a Deus, serve a Deus, acredita em Deus, Deus vai te abençoar e não é o homem que vai fazer justiça contra você. Somente Deus é que vai agir. Desse querido patriota aqui que luta pelo Brasil, Sargento Roseno, e te peço desculpas, te peço perdão em nome do Senhor Jesus, se eu te ofendi e também o que eu me senti ofendido. Tudo bem que a gente não vai mais voltar a esses assuntos passados. É quanto você disse que nas Forças Armadas era uma organização criminosa. Foi aonde eu discordei de você. Mas eu tenho certeza que você já meditou, você já se retratou, estou me retratando com você, e vamos à luta e a justiça cabe a Deus. Um grande abraço e que a graça de Deus esteja no seu coração. Sargento Roseno, lutar sempre, sim, nunca pensar em desistir. Tá bom? Um grande abraço.